Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados Padre Jorge, Padre João, Padre Giovanni, Padre Antônio Luiz, nossos irmãos do sacerdócio, queridos irmãos na fé, nesta noite nós temos um encontro marcado. Nossa vida é toda feita de encontros e desencontros. E nesta noite santa, nós fomos conduzidos a esta igreja para presenciar, e mais do que isso, reviver um encontro. Encontro de amor e de dor. Amor de tanta dor, dor de tanto amor. Amor de tanta dor, dor de tanto amor. O encontro histórico, queridos irmãos, entre uma mãe e um filho. Encontro que relembramos todos os anos, mas que se atualiza a cada dia em nossas vidas. Porque ainda hoje, Jesus, o Cristo, quer se encontrar com cada um de nós. Estamos revivendo aquele momento de sofrimento, aquele momento de angústia, momento de agonia, em que na subida do Calvário, flagelado, sobre o peso da cruz, o Filho de Deus se encontra com sua Mãe Santíssima. A vida de Jesus também foi marcada por muitos encontros. Esses encontros provocavam a alegria, suscitavam a esperança. Cantemos. Oh,
e esperança. Jesus se encontrou com os pecadores, Jesus se encontrou com as pessoas honestas, Jesus se encontrou com os pequenos e Jesus se encontrou com os grandes. E todos os encontros de Jesus foram frutíferos. Todos os encontros fizeram nascer a fé. Todos os encontros que Jesus teve foram encontros de salvação. Sua mãe também tiveram encontros. Desde a anunciação, quando o anjo leva a ela a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, ela se perturba diante desta notícia, chegando a questionar o projeto de Deus para a sua vida. Como acontecerá isso? A partir daquele momento, do seu sim, abre-se uma janela de esperança para toda a nossa humanidade. Maria quis encontrar-se com o Pai e para isso entregou a sua vida a Ele sem reservas. Lembremos o desencontro com o menino Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém, que foi a maior de todas as dores que Maria enfrentou em sua vida, porque nas outras ela tinha Jesus consigo. Nessa, porém, sofre longe de seu filho, sem saber onde ele estaria. E também nas bodas de Caná, quando ela está junto de seu filho e dos discípulos, para, numa atitude de disponibilidade, ajudar aqueles noivos. Mas na vida de Maria aconteceu um desencontro, um encontro que a marcou, quando ela e São José levam o menino Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Conforme a lei de Moisés, o velho Simeão toma o menino em seus braços, louva o Senhor por ter visto ali em seus braços o Salvador. E, no entanto, ele diz a Maria: quanto a ti, eis que uma espada de dor atravessará a tua alma. E no caminho do Calvário, essa espada se crava com mais profundidade. É hoje, queridos irmãos, que se realiza essa profecia do velho Simeão. É agora que Maria, na rua da amargura, experimenta a dor de encontrar com o seu filho carregando a cruz. Meus irmãos na fé, transportemos-nos no tempo e no espaço até a cidade de Jerusalém. Uma multidão avança aos gritos, o povo se acotovela, o povo empurra, todos querem ver quem está passando. E naquela multidão colorida das roupas do império, naquela confusão total, eis um homem que Pilatos, por um gesto de covardia, pouco antes condenara, dizendo: eis o homem. E esse homem vai se encontrar com a sua mãe. Imaginemos, irmãos, neste momento, a dor que Maria deve ter sentido ao ver o seu filho. Imaginemos neste momento, dando asas à nossa imaginação, que deve ter sido aquele encontro no caminho do Calvário. De um lado, Maria, impotente, mas corajosa, sem poder fazer nada. Do outro lado, seu filho, com a cruz pesada às costas, coberto de suor, de sangue, de poeira e de dor. E os dois se olham. Os olhares se cruzam, e sem palavras, sem se tocar. Olhares de amor e de dor. Olhares que traduzem a alma, pois a mãe conhece muito bem o seu filho, e o filho conhece muito bem o coração da sua mãe. Meus irmãos, se é verdade que todos nós sofremos, toda mãe sofre duplamente. Toda mãe sofre a sua própria dor, sofre também por causa de seu filho.
Imaginemos as mães que têm seus filhos doentes, com alguma deficiência, filhos especiais. Imaginemos as mães que têm seus filhos que bebem, filhos que levam a vida de maneira desregrada, seus filhos que não querem nada. Toda mãe sofre duplamente. Sofre o seu sofrimento e sofre a dor do próprio filho, e na maioria das vezes sem poder fazer nada. Mas imaginemos, queridos irmãos, o encontro de Jesus com sua mãe no caminho do Calvário. O que Maria deve ter pensado naquele momento? Quanta coisa Maria se lembra, como um diário que vem à sua mente, como uma história em que ela se recorda desde o momento do seu sim. Depois acolhe Jesus em seus braços, aquele pequeno filho em seus braços, e ela se lembra. Que Maria deve ter pensado naquele momento? Ela deve ter se questionado no fundo do seu coração: meu filho, o que fizeram contigo? Meu filho, o que fizeram contigo? Maria costumou ver Jesus com a fronte larga, sempre com um sorriso nos lábios, um homem cheio de vida e de esperança, o Filho de Deus, aquele que levantava a sua mão para abençoar as criancinhas, que estendia os dedos para apontar as aves do céu e os lírios do campo. Maria viu Jesus pequeno, crescendo, trabalhando honestamente como carpinteiro, viu ele se preparando para a missão que o Pai lhe dera, a missão de salvar o mundo. Maria viu Jesus sempre disponível a ajudar a todos que precisavam. E a mãe deve estar dizendo ao filho neste momento: meu filho, como a tua cruz deve pesar, como tu deves estar sofrendo debaixo desta cruz. Mas ela sabe que a cruz que ele está carregando não é de madeira. A cruz que Jesus carrega é uma cruz feita pelo pecado do mundo.
Essa cruz que estamos vendo não é um mero pedaço de madeira, mas é feita de toda a maldade, todo o pecado do mundo que Cristo vai levar até o alto do Calvário. E no ato supremo de fidelidade, Ele vai entregar a sua vida ao Pai para que a humanidade seja salva. Meus irmãos, como deve ter sido o grande sofrimento de Maria, quando aqueles olhares se cruzam, quando a mãe está diante do seu próprio filho, ela vê o grande sofrimento, que ela deve ter pensado e sentido, quanto ela deve ter sofrido. E todos nós sabemos, queridos irmãos, que o Cristo não morreu somente naquele tempo, mas Ele continua morrendo hoje, Ele continua sofrendo hoje, não apenas a sua imagem, mas Ele continua sofrendo nos Cristos vivos, Ele continua sofrendo nos irmãos e irmãs que são crucificados hoje por tantas situações difíceis. A dor e o sofrimento de Cristo continuam. A sua paixão se prolonga hoje em nossa história, na paixão do povo sofrido, deste povo que nós somos. A dor de Cristo continua hoje, está presente no mundo inteiro. Imaginemos agora, queridos irmãos, dando asas à nossa imaginação, que Maria está percorrendo as ruas de nossa querida cidade de Cataguases. Imaginemos que Maria está percorrendo as ruas de nossa cidade, como se ela estivesse também percorrendo o mundo inteiro para encontrar o seu filho. E vamos ver que Maria dirá a nós e dirá a Cristo neste momento. Ela diz assim: meu filho, o que fizeram contigo? Como é pesada a tua cruz. Eu vi homens fazendo bombas e aperfeiçoando técnicas para matar. Eu vi potências e mais potências acumulando arsenais atômicos para destruir o mundo em fração de segundos. Eu vi governos traindo o seu povo. Eu vi ditadores. Eu vi países comunistas onde não se respeita a liberdade e a dignidade das pessoas. Eu vi, meu filho, que pouca gente tem muita riqueza nas mãos e muita gente não tem nada e passa fome. Eu vi, meu filho, andando nas estradas do mundo, muita gente sofrendo. Eu vi, meu filho Jesus, países que passam fome, países constituídos de povos analfabetos, que sofrem o flagelo da pobreza, da miséria, da inflação, do subdesenvolvimento. Eu vi, meu filho, o povo que luta e sofre. Eu vi o povo que tem o sofrimento estampado na sua face. Meu filho, como é pesada a tua cruz. Eu vi famílias desajustadas. Eu vi maridos traindo suas esposas. Eu vi esposas negando carinho aos seus maridos. Eu vi infidelidades encobertas. Eu vi pais que não querem conversar com seus filhos, que querem dar apenas presentes e não ser presença de amor na vida dos filhos. Eu vi filhos que não querem diálogo com seus pais, porque taxam esses mesmos pais de quadrados ultrapassados. Eu vi esposas que são objetos de prazer, e vi maridos que são caixas fortes de suas famílias. Eu vi pais tristes, buscando fora de casa o que está faltando dentro da sua casa. Eu vi mulheres pelas ruas, vendidas e entregues por poucas moedas, em busca de carinho, de afeição, porque falta isso dentro de casa. Eu vi pessoas sendo traficadas, tendo sua dignidade roubada, exploradas por opressores que fazem do corpo humano objeto de comércio e de lucro. Meu filho, eu vi crianças sem pais, e vi também casais lutando para ter filhos. Eu vi mães abortando, tirando a vida de pequenos seres indefesos, se comovendo diante de crimes que aparecem na televisão e, no entanto, matando seus próprios filhos, não deixando que eles venham à luz. Meu filho,
Eu vi pais que não ligam para a educação de suas crianças. Vi também meninas que estão acostumadas ao amor livre, estão acostumadas a viver o amor sem responsabilidade, sem compromisso. Eu vi rapazes que, em nome do machismo, da vergonha, compram com poucas moedas um pouco de prazer. Meu filho, como é pesada a tua cruz. Andando pelas estradas do mundo, eu vi políticos que, ao invés de se preocuparem com o bem comum, estão fazendo politicagem, subindo na vida às custas do povo. Eu vi advogados que incentivam o desquite, incentivam o divórcio, porque eles se tornaram uma fonte de renda. Eu vi médicos que, ao invés de fazerem da sua profissão de sacerdócio, mutilam a pessoa humana e fazem da sua profissão o verdadeiro comércio. Eu vi comerciantes traindo a confiança do povo, vendendo mercadorias estragadas. Eu vi comerciantes que só visam o dinheiro e o lucro. Eu vi pessoas que nasceram e só pensam no dinheiro. Lucram pelo dinheiro, trabalham pelo dinheiro, morrem pelo dinheiro. E pior ainda, morrem tristes, porque compram tudo, menos a felicidade. Meu filho, como é pesada a tua cruz. Eu vi jovens que sem encontrar o apoio de seus pais e da família, sem ter exemplo para seguir, se refugiam na bebida, nas drogas, na velocidade, na promiscuidade. Eu vi pais desiludidos com seus filhos, que negam a eles o suficiente e que às vezes chegaram a dizer a eles: seria bom que você morresse e nunca tivesse nascido. Meu filho, meus irmãos e irmãs, agora nós percebemos como a cruz de Cristo é pesada. Ele carrega no ombro o pecado do mundo inteiro. Ele carrega nos seus ombros as maldades que existem de todas as maneiras, as traições dos amigos, as fraudes das pessoas bem rotuladas na sociedade, os ladrões de gravata, os ladrões que abrem durante a noite, aqueles que não têm coragem nenhuma de trabalhar e que tiram do outro até o pouco que tem. Jesus traz nas costas o pecado do mundo inteiro, que hoje tem muitos nomes. Ele traz na cruz, sobre os seus ombros, a fome que está no mundo inteiro, a miséria, a falta de saúde, a falta de recursos. Ele traz neste ombro, no seu ombro, o peso da cruz. Toda a omissão das autoridades, toda a omissão do povo perante aqueles que não têm as condições mínimas de ter saúde, saúde do corpo, saúde da alma. Ele traz sobre os seus ombros nesta cruz o pecado de todos. E Maria deve estar dizendo em seu coração: meu filho, eu compreendo perfeitamente como a tua cruz deve ser pesada. Tu carregas neste momento todo o pecado da humanidade, o pecado que os homens fizeram desde o começo da história e que chegaram ao ponto de romper a amizade com Deus. Tu trazes nesta cruz o peso das infidelidades, das omissões, das traições, de tudo aquilo que tira a dignidade da pessoa humana. Meus irmãos e irmãs, percorrendo as estradas do mundo neste encontro simbólico, Maria deve estar sofrendo muito, porque ela se encontrou com vários tipos de cristãos. E Maria continua dizendo a Jesus: infelizmente, existem cristãos somente de nome. Vi cristãos que só vão à igreja nos tempos fortes, cristãos que de manhã estão na igreja e depois estão atrás de benzedores, curandeiros, cristãos que professam, que acreditam na ressurreição dos mortos e na vida eterna, mas que também acreditam na reencarnação, cristãos que rezam pedindo perdão a Deus que está no céu, dizendo que perdoa aqueles que os ofenderam, mas que na verdade só trazem rancor dentro do coração, que não são capazes de perdoar, muito menos de pedir perdão. Cristãos que traem a sua fé,
cristãos de nome, mas com muita hipocrisia. Maria deve ter visto muitos cristãos bonzinhos, mas não viu muitos cristãos justos. Viu cristãos com vergonha de falar da sua fé. Cristãos de nome, mas que não agem. Cristãos de aparência, mas que na própria vida, no seu dia a dia, só fazem trair a sua fé em Cristo e mais nada. Maria continua dizendo ao seu filho. Vi ainda pregadores que, ao invés de revelar a sua face ao povo, querem ocupar o seu lugar, chegando até a fazer mais milagres que você, meu filho. Vi religiões vendendo por preços absurdos a salvação que só você, meu filho, pode conceder. Vi religiões brigando entre si, muita gente rezando, mas pouca gente vivendo aquilo que reza. Vi muita oração e pouca conversão. Meu filho, eu vi cristãos vivendo de maneira desonesta, procurando mais seus próprios interesses e, pior ainda, não tendo sensibilidade para com a doença e o sofrimento dos outros. Eu vi ainda cristãos que ajudam a igreja, ajudam muito, mas que exigem sempre algo em troca. E se não conseguem, se afastam e vão procurar outra religião. Maria, com certeza, viu doentes nos hospitais, largados, sem uma palavra de conforto, sem uma visita, sem uma palavra de carinho, sem uma presença amiga cristã. Doentes nas periferias das cidades, que são a sua coroa de espinhos. Doentes jogados, entregues aos asilos, sem ninguém, porque se tornaram um peso para as suas famílias. E Maria continua dizendo a seu filho Jesus: eu vi órfãos de pais vivos. Eu vi pessoas que vivem como animais. E ao mesmo tempo eu vi um contraste muito grande. Pessoas gastando uma fortuna com fantasia de carnaval, com baile que dura somente uma noite. Pessoas que só pensam em se vestir bem. Pessoas que querem ter status, querem ter o carro do ano, querem tudo de bom, não se importando com aqueles que não têm nada. Mas eu vi que esses são poucos, que o povo que sofre é maior, é grande. Meu filho, eu compreendo agora o peso da tua cruz. Eu sinto neste momento, meu filho, que você não se sacrificou em vão, que teu sofrimento e a tua paixão se prolongam hoje no sofrimento, na dor, na paixão, na cruz do povo imenso espalhado por essa terra. Povo que sofre em todos os lugares, povo que tem fé, povo que precisa ser amparado, povo que quer ser amado, porque tem sede do amor. E Jesus vai para a cruz, meus irmãos, porque Ele fez somente uma coisa na vida: Ele ensinou a amar. Ele perdoou os pecadores, levantou os abatidos, deu a palavra de conforto aos doentes, consolou os sofredores, devolveu a saúde aos doentes. Ele não condenou ninguém, Ele amou as pessoas sem exceção. E ainda disse a elas: eu deixo um mandamento novo, que vocês se amem uns aos outros. E por causa desse amor, por causa dessa compreensão, que Jesus caminha para a cruz. Ele caminha agora para um gesto supremo, entregar a sua vida ao Pai pela salvação de toda a humanidade. Meus irmãos, neste encontro percebemos quantos desencontros nós temos em nossa vida, quantas pessoas que não se olham, não se cumprimentam, não se amam, que não são capazes de desejar bom dia para quem encontra ao sair de sua casa. Infelizmente, entre nós cristãos. Triste realidade. Quantas pessoas que tomam o seu tempo em comentar a vida alheia, espalhar calúnias, fofocas, e levantar falsos testemunhos. Quantas mentiras por aí, quanta falsidade, quanta coisa errada em nossa sociedade e em nossa igreja.
Meus irmãos e irmãs, nesta noite no encontro percebemos quantas pessoas ainda não se encontraram verdadeiramente. Quantas pessoas ainda não se encontraram verdadeiramente. Quantas pessoas que andam pelas ruas de nossa cidade sem ter um rumo certo para a vida, desorientadas ao sabor da onda e da moda, ao sabor das pessoas que lideram. Falta-nos liderança, pessoas para nos apoiarmos, pessoas, porque na sociedade de hoje as pessoas só querem falar, falar e falar. Mas quando alguém pede para ser ouvido, já se improvisa logo uma desculpa. Agora não tem compromisso, está na minha hora, outra hora conversamos, não tem tempo. Triste realidade. E nós sabemos que as palavras de vida, a verdade, o caminho estão em Jesus de Nazaré. Sabemos também, irmãos, que Ele nos ouve. Porém, muitas vezes, nós preferimos buscar o ouvido, um ombro amigo com quem não tem nada para nos oferecer, porque ninguém pode doar aquilo que não possui. Quantas pessoas que hoje se desencontram, quantas quebras de fraternidade, quantos de nós, ao invés de caminharmos ao lado uns dos outros, estamos colocando cruzes nos ombros das outras pessoas, cruzes de injustiça, de desamor, cruzes de egoísmo, cruzes de desarmonia, de indiferenças, cruzes de mentiras. Nós estamos presenciando um encontro. Neste encontro simbólico dessas duas imagens, peçamos ao Pai que haja mais encontro entre nós cristãos. Porque muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós escolhemos nos afastar de Cristo, até sabemos muito bem o caminho que devemos seguir, mas porque somos livres, abusamos dessa liberdade, esquecendo que foi Deus quem nos agraciou com ela e preferimos nos afastar do Senhor. Estamos perdendo Cristo para a mídia, estamos perdendo Cristo para a ciência, estamos perdendo Cristo para os vários ídolos que vamos criando ao longo de nossas vidas. Estamos nos afastando de Cristo, porque Ele nos incomoda. O amor de Cristo nos incomoda. A gratuidade do amor que brota do coração de Cristo nos incomoda muito, porque Ele se faz pobre. E para uma grande maioria das pessoas, um pobre não tem nada a oferecer. Pelo contrário, um pobre só sabe pedir, só sabe incomodar. Estamos perdendo Cristo, porque ao invés de oferecer honra e prestígio para quem nos segue, o Senhor oferece-nos a cruz, o sofrimento, e ainda acrescenta no seu Evangelho com perseguições. E nesta noite, muitos de nós possamos encontrar o sentido da nossa vida, o sentido do nosso trabalho, do nosso sofrimento, da nossa alegria, da nossa honestidade, o sentido da vida, queridos irmãos, é Cristo. O sentido da nossa vida é Cristo. E neste momento, revivamos o desejo de Maria, vamos aproximar das duas imagens. O coração da mãe pulsa forte ao ver o seu filho. O coração do seu filho estremece, pois não queria que sua mãe o visse neste estado. Contemplemos este momento.
Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor semelhante à minha. Nós te respondemos, ó Mãe, não há dor maior, não há dor mais terrível do que esta que estás vivendo neste momento. Passamos neste momento uma oração. Ó Cristo, neste momento em que as duas imagens estão se encontrando, aproximai os nossos corações ao Cristo. Aproximai os corações dos esposos e das esposas. Aproximai os corações dos doentes, daquelas pessoas que são seus cuidadores. Aproximai os corações dos patrões e empregados. Aproximai os corações dos governantes e governados. Aproximai os corações dos inimigos. Aproximai os corações daqueles que são irmãos. Peçamos ao Senhor nesta noite que a nossa vida seja marcada por encontros, e assim como a vida do Cristo foi toda cheia de encontros que produziram a salvação, que suscitaram a fé, que nós possamos também, nos nossos encontros com os irmãos, levar a eles uma palavra de carinho, de consolo, uma palavra de coragem. Meus irmãos, quando uma pessoa sofre, quando as palavras faltam, quando não há mais nada a fazer, resta a presença. E Maria foi uma presença constante na vida de Jesus. Sua mãe foi uma presença forte. Ela nunca atrapalhou a missão do seu filho. Ela sempre o ajudou, esteve aos pés da cruz, numa lição de fidelidade, de coragem, de firmeza, para transmitir a todos nós que o sofrimento tem um sentido. Que nós tenhamos a coragem de tomar também a nossa cruz cada dia e tirar a cruz que nós colocamos nos ombros de nossos irmãos e caminhar com Jesus até o fim. Saibamos que depois do Calvário e da morte acontece a ressurreição. Que se o nosso mundo está invadido pela injustiça, pela violência, pela miséria, por tudo que vemos de errado, há para nós uma esperança que se renova, porque depois da morte vem a ressurreição. Nesta noite, Cristo, o Senhor dos passos, nos convida a tomar a nossa cruz e a caminhar com Ele. Não tenhamos medo de caminhar, não tenhamos medo de proclamar que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Vamos ajudá-lo a instaurar o seu reino de amor entre nós. Ele nos convida, queridos irmãos, cada um de nós que veio a esta igreja, a não ficar parado de braços cruzados, mas Ele nos convida a trabalharmos, a enfrentarmos o sofrimento e desta maneira cumprir a nossa missão de povo santo de Deus, ser sal da terra e luz do mundo. Que nós aprendamos com Maria nesta noite, a caminhar com coragem, a seguir o nosso caminho, ir até o fim, abraçando as consequências de nossas decisões, nossas escolhas. Aprendamos com Maria a fidelidade, mesmo na hora do sofrimento. Aprendamos com Maria a disponibilidade, a ousadia, a fé. Aprendamos com ela quanto vale a presença de um amigo no meio do sofrimento. Aprendamos com Maria a fazer silêncio, não um silêncio de omissão, mas um silêncio que provoca uma mudança de vida. Maria vivia, observava tudo e guardava em seu coração. Guardemos no nosso coração, meus irmãos, o amor, a esperança, a fé que recebemos de Jesus, o exemplo de Maria. Acreditemos que depois do sofrimento vem a alegria. Ofereçamos a nossa vida em favor daqueles que mais sofrem. Digamos sim ao chamado de Deus e nos esforcemos a cada dia para ser mais santos. Não sejamos cristãos de nome, não fiquemos com vergonha de nossa fé. Alguns chegarão a nos condenar, porque relembramos os passos da paixão de Jesus todos os anos. Mas não sejamos ingênuos. Todos nós sabemos que Jesus e sua mãe são a glória do Pai. Ó Maria, nesta noite santa, ó Maria, fica conosco. Assim como tu estiveste
junta teu Filho ao pé da cruz. Fica conosco na nossa vida, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.